House, meus chais, sejam bem-vindos a mais um encontro no nosso projeto Caminhos de Cura. Eu sou Marília Siriani, mentora de cura e terapeuta multidimensional, guardiã da medicina do rapé e estudiosa no caminho da autocura. E hoje eu quero falar para vocês sobre 3 pilares que são o que vem me mostrando, através de todo o estudo, de toda a busca, como nós podemos realmente transformar a nossa vida. E isso não é um estudo em que a gente não possa confiar, porque é a experiência vivida que nos mostra que não tem como, não tem outro caminho. Há muito tempo eu venho lendo e buscando, integrando o conhecimento, mas quando eu arrumo o conhecimento na minha vida diária, eu vejo quanto que é mágico esse processo. Às vezes a gente até duvida do como nós temos a capacidade gigantesca de mudar a nossa realidade. E nós criamos o tempo todo a nossa realidade. Então, o que eu quero trazer para você hoje é sobre os 3 pilares que você precisa tomar atenção. 3 pontos que formam uma pirâmide. Uma pirâmide de muita sabedoria que são, na verdade, um código, formam um código. O código que faz com que o nosso eu superior se comunique com nossa mente aqui na Terra. E esses 3 pontos principais são a parte física, a matéria, o corpo, a parte mental, as nossas memórias, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e a parte espiritual. Eu sei que você pode escutar 1000 vezes espiritualistas falando sobre corpo, mente e espírito. Eu sou uma pessoa que vive falando sobre isso. Mas quando eu entendi que isso forma uma tríade que está ligada também ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e todas as pirâmides também ligadas ao Egito, aos antigos estudos, aos milenares estudos ancestrais, que a gente acompanha, que vemos a todo tempo uma descoberta sobre a nossa verdadeira história, a gente entende que todo ponto, toda a base, todo o início do conhecimento sobre o ser humano, ele vem dessa pirâmide, dessa tríade. E as doenças se manifestam no desequilíbrio dessa tríade. Como que nós podemos, então, manter-se sempre saudáveis, sempre conscientes, sempre com uma energia alta, elevada de consciência? Se aqui dentro da Matrix a gente tem o oposto, informações que deteriorizam esse pilar, e cada dia incentivam e alimentam mais para que a gente permaneça longe dessa consciência, dessa tríade a qual nós somos. É possível sim, através da expansão da consciência, do conhecimento. A compreensão desses 3 pilares na vida prática vai mudando o nosso estado vibracional, consciencial. Então, quando eu falo de corpo, que é a nossa casa, a nossa morada da alma, a gente precisa lembrar que tudo que nós ingerimos, que nós nos alimentamos, está levando uma informação celular para o nosso corpo. A toxicidade daquilo que a gente come está gerando um desequilíbrio energético também na nossa corrente sanguínea, nos nossos órgãos, alterando completamente a química hormonal do nosso corpo, do nosso cérebro. A gente percebe hoje que tem muitos diagnósticos, muitas siglas para diagnosticar um certo tipo de sintoma, aquilo que é considerado não normal, digamos assim, dentro do que é costumeiro as pessoas apresentarem, mas na verdade não se encontra uma cura verdadeira para esses sintomas, para esses diagnósticos, porque a maioria não trata a tríade.
Ela trata apenas a primeira ponta, os sintomas do corpo físico. E sequer é falado sobre a inflamação. A inflamação gera no corpo uma debilidade de recuperação. O nosso corpo está todo inflamado. Desde o momento em que começaram a alterar nosso alimento, alterar nossa água, aumentar o consumo de remédios, de nos obrigarmos até mesmo a fazer a vacina, algumas vacinas são alteradas. É difícil falar isso para algumas pessoas, mas é importante que você saiba que existe uma proteína em quem fez a vacina que está alterando todo o processo do corpo, deixando o corpo com a imunidade mais baixa, menos resistente a combater os invasores externos, mais inflamatório e dispersando um nível de energia muito importante, fundamental para a autocura. Então a primeira coisa é nós nos alimentarmos melhor, buscar tudo que é da terra, apesar de ser alterado ainda o que chega no mercado, né, com agrotóxicos, a gente precisa buscar ainda essa consciência dos frutos, das raízes, dos legumes, dos vegetais, para que a gente possa se nutrir melhor e ter um físico compatível com a nossa força espiritual, porque o poder do nosso espírito ele é muito forte. O segundo ponto que precisa ser trabalhado e compreendido é a nossa mente. A nossa mente tem muitas programações, muitos registros, muitas crenças, e cada vez mais a gente vai se alimentando de informações. E aonde que nós estamos esgotando a nossa memória, esse drive mental? Na fuga de outros processos dependentes, numa dependência de algo externo. O caminho para esvaziar nossa mente é reprogramar nossa mente. É todo dia trazer uma informação nova. É meditar. Meditar é uma prática milenar que faz esse encontro com o nosso eu divino, o nosso momento de presença, a nossa entrega ao pensamento do espírito para relaxar as ondas cerebrais da nossa mente e poder acessar um novo nível vibracional também dentro desse espaço da nossa consciência, do nosso subconsciente. O terceiro ponto a ser trabalhado é a nossa parte espiritual. Há muitas pessoas que falam sobre o caminho espiritual ainda com limitações de pensar nisso apenas por uma visão religiosa, doutrinária. Não quer dizer que você não possa acreditar em determinadas formas que você vê a espiritualidade. Mas compreenda que a espiritualidade é um caminho de encontro com nós mesmos. E aí você vai poder escolher as ferramentas diversas que o caminho vai te entregando. Mas esse encontro com nós mesmos é a verdadeira espiritualidade. E, portanto, ele exige presença. Ele exige autoconhecimento. Quem não se conhece não consegue viver uma espiritualidade saudável. Vai ser sempre pega por essa mente que está cheia. Vai ser sempre pega por necessidades e dependências emocionais que vão levar você a prazeres momentâneos, a não ter disciplina, a procrastinar, a não cuidar de você com a devida importância. O espírito, ele está sempre recebendo as informações do alto e as percepções do ambiente. Então, o ambiente que você vive hoje, ele vai te moldando. Ele vai cada vez mais criando a forma como você tem que se adequar a esse ambiente. Esse ambiente social, familiar, de trabalho, de amizades. E aí a gente vai perdendo a nossa capacidade de nos conhecermos para tomar a verdadeira ação diante de
situações difíceis às vezes que as pessoas nos apresentam, que nos confrontam, que nos causam dor, que nos pedem que a gente se posicione, que pedem que a gente coloque um limite e a gente não faz. Simplesmente porque não tem essa conversa interna, porque tem medo. Tudo vai nascendo do medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de errar, medo de faltar, medo de não dar certo, medo de ser luz, medo de olhar para a sombra, medo de dizer sim, medo de dizer não, enfim. Pensa quantos medos você tem hoje e carrega como algo que já é seu, e aí vai tornando parte sua a um ponto que fica insuportável, mas você não consegue vencer, não consegue lidar com isso. Se você tem a percepção diária de todos os seus medos, desse momento de presença, de se autoanalisar, de entender que muitas vezes a mente cria um medo que é irreal, isso vai perdendo força. Você mesmo vai compreendendo a raiz, né, que leva você a ter um medo mais profundo, superficial ou mais profundo. E aí você pode curar. Então essa tríade, ela traz pra gente essa conexão do eu superior, do eu sou. E quando a gente conecta esse cuidado de corpo, desintoxicar o corpo, desintoxicar a mente, desintoxicar o espírito, limpar esse espírito de obsessores, energias que estão ali acopladas, né? Muitas vezes sugando a nossa energia, nós vamos entrando em contato com o nosso eu superior, a nossa mentalidade mais alta. Nós começamos a perceber mais os sinais. E o próprio caminho energeticamente do nosso propósito, ele vai se abrindo e vai se alinhando com outras consciências e com aquilo que a gente está disposto e pronto a receber. Foi assim que aconteceu comigo durante todos esses anos. Quando eu vencia o medo, quando eu enfrentava, quando eu apostava, quando eu dava meu salto quântico, sempre tinha dificuldades, sempre tinham objeções, sempre tinham as minhas dores internas, sempre tinha preocupação se era isso que eu devia fazer, a dúvida, mas tinha algo dentro de mim que era muito forte, que fazia com que eu enfrentasse, que eu confiasse. E a partir da confiança que eu colocava no que o caminho estava me chamando, o próprio caminho dava conta de me apoiar e de me mostrar quem realmente eu era, o que eu tinha que fazer, de que forma eu podia resolver certos problemas e dificuldades na minha vida. E aí eu fui vendo quão maravilhoso é a gente se colocar nesse lugar de aprender e de enfrentar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Só não deixa ele te paralisar. Só não deixa ele tirar oportunidades que estão batendo na tua porta. Só não deixa de fazer o que você sabe que tem que fazer. Porque depois o arrependimento é muito maior do que o medo de não ter tentado. A decepção e a autocobrança por não ter feito o que move teu coração, o que você sentia naquele momento e só precisava de uma decisão, é muito maior, é um peso muito maior, o peso da culpa, do que o medo do que o próprio falhar, né? O medo de falhar ou até mesmo falhar. E aí eu recebi o Código do Guerreiro. Dentro dos meus estudos, nesses últimos meses, tenho estudado muito para aprender a equalizar a minha energia, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, para tornar esse pilar, essa tríade, o meu templo sagrado e me nutrir dessa energia, para que eu não tivesse mais oscilações de humor, vampirismo, ataques energéticos, né? Conexão melhor com os meus guias e mentores, com a espiritualidade e a vibração do amor, da gratidão e da alegria. E aí eu recebi, dentro dos estudos da medicina, alinhados
com outros estudos que eu já vinha fazendo e percebendo na prática os meus atendimentos, o quanto essa percepção na prática do detox dos 3 níveis, né, da limpeza e reorganização desse pilar, ele realmente mantém e abre portas. Então, o Código do Guerreiro que eu decidi fazer é justamente isso. 30 dias de liberação, de disciplina, de liberar conteúdos que fazem você procrastinar, de ter disciplina, de ter consciência, de ter apoio, de ter motivação para fazer algo diferente que vai te gerar resultados diferentes. É uma limpeza no teu organismo, teu intestino vai precisar limpar, ele precisa funcionar melhor para liberar as substâncias necessárias para o teu cérebro. O teu sangue é a força vital da vida. Sem sangue não há vida, ele precisa estar limpo, purificado, para que você possa acessar também o fluxo energético dos teus nadis, que são centros circulares de energia no nosso corpo. Redes circulares. E a gente vai fazer também um trabalho de reprogramação mental, para que você vá limpando crenças que te fazem sabotar e todo o tempo você está no mesmo lugar. Sem resultados, sem perspectiva, sem esperança, sem motivação da vida mesmo. E a limpeza espiritual. A limpeza espiritual nós vamos estar fazendo também 4 encontros online, onde eu vou estar fazendo a limpeza dos registros, ancorando os novos códigos e arquétipos, para que o teu espírito ele vá sentindo a nova frequência da Terra e tendo todo o amparo, o suporte da espiritualidade para desfazer malhas magnéticas densas que estão obstruindo a tua conexão, teus canais energéticos. Limpando também espíritos obsessores que se ligam pelos teus próprios pensamentos, pelos teus próprios vícios, conscientes ou inconscientes. E aí, dentro de 30 dias, você vai ver essa mudança. É um tempo que faz com que a gente vá criando uma consciência nova, uma estrutura energética nova. E quando a gente se transforma, quando a gente está num estado purificado dessa tríade, o caminho se abre. Foi isso que aconteceu comigo. Mais uma vez, dentro desse mês que eu estava fazendo a experiência desse processo, aplicando, porque eu aplico, não falo de nada do que eu não tenha aplicado e vendo se dá certo. Apliquei o Código do Guerreiro e tive uma grande surpresa. Uma surpresa linda, que o próprio caminho me mostrou sobre eu estar tendo disciplina, de eu estar tendo confiança, de eu estar me entregando nessa busca com comprometimento, respeito e seriedade. Dessa forma ele também entrega pra gente. E eu estou para viver mais um processo muito importante. E aquelas pessoas que estão se alinhando comigo, que estão ressonantes nessa busca, nessa força, nessa egrégora, estão chegando. Se você é uma dessas pessoas, se você entendeu esse contexto, se você é uma pessoa que hoje se considera sem energia, intoxicada, que não tem um bom fluxo de pensamentos, está sempre patinando em alguma situação, em algum padrão que vive se repetindo, né? Se você sente que você se olha no espelho e você não gosta do que vê, o teu corpo está doente, você está doente, a tua saúde está debilitada, a tua imunidade está debilitada, a tua conexão espiritual está muito rasa, está falha, eu te convido a fazer parte dos 30 dias de desafio do Código do Guerreiro. Entra pro grupo, manda mensagem, entre em contato comigo, porque você não vai se arrepender. Estou dando salto quântico junto com vocês. Na semana que vem, vocês vão ter novidades sobre esse processo. E quem está se alinhando comigo também está indo, porque eu vou abrindo os caminhos para que todos possam também chegar, porque é assim que aconteceu comigo, né? Algumas pessoas foram indo, abrindo caminho para mim, e a gente vai se alinhando e se conectando
a mesma energia, a mesma frequência. É assim que se forma os guerreiros da luz. A gente vai se encontrando por compatibilidade de energia, pelo propósito, pela busca, pelo amor e por tudo que faz com que nós possamos nos unir a um bem maior de transformação para nós e para o todo, para a Mãe Terra, vivendo realmente o que nós precisamos viver. Então, hoje essa é a minha reflexão. Agradeço por você estar aqui. Que a luz divina te proteja e abençoe sempre para que você tome boas escolhas no caminho e entenda que existe uma tríade esperando para que você possa ancorar e possa afirmar a tua identidade, possa afirmar a tua essência, possa reconhecer cada vez mais a tua luz para brilhar no planeta Terra e realizar os teus sonhos e ter a paz e a coragem de ser quem você é. Rausch Rausch.